Oi, bom dia, boa noite. Eu sou a Lara. Eu vim apresentar o nosso seminário sobre o artigo que se chama A Orientação do Túbulo Dentinário determina a diferenciação odontoblástica in vitro, um estudo morfológico. Bom, o grupo é composto por mim, Lara Zanata, Eduarda Soster e Giovana Carvalho. Como visto em todas as aulas desse semestre, os odontoblastos são células responsáveis pela manutenção da dentina e são muito importantes para a saúde dental. Mas, em alguns casos, a pulpite irreversível leva à necrose desses odontoblastos e, consequentemente, à sua morte. A endodontia regenerativa utiliza o conceito de engenharia de tecidos para restaurar esses canais radiculares a um estado saudável, permitindo o desenvolvimento contínuo da raiz e do tecido circundante, o tecido que circunda a raiz. As células-tronco de polpa dental humana elas têm sido muito usadas com sucesso na endodontia regenerativa para restaurar essa função odontoblástica. A microgeometria de superfície é um dos fatores mais importantes envolvidos na indução da diferenciação de células-tronco da polpa dental humana em células semelhantes aos odontoblastos. Muitos autores, diferentes autores, demonstraram, falaram, enfatizaram muito a importância de ter uma superfície semelhante à dentina, com os túbulos de dentina acessíveis para poder induzir a diferenciação das células-tronco da polpa dental humana. Mas essas características das células e da matriz extracelular, elas não foram estudadas em profundidade. Mas nesse artigo foi usado um suporte de dentina acelular, contendo túbulos de dentina em diferentes geometrias espaciais, que regulavam a acessibilidade às células. Essas células elas foram cultivadas nos suportes por até 6 semanas, e a caracterização dessas células ela foi realizada utilizando a microscopia óptica, como a hematoxilina e eosina, e microscopia de transmissão eletrônica. Bom, a polpa dentária ela é um tecido conjuntivo especializado que contém as células que sintetizam a dentina, que são os odontoblastos. Nos dentes vitais, essas células continuam depositando a matriz dentinária durante toda a vida do indivíduo. Existe a inflamação da polpa dentária, a pulpite, e ela pode ser causada por diferentes patologias, como a cárie, a doença periodontal, trauma. E caso esse estímulo não for tratado, a pulpite pode se tornar irreversível, causar dor, necrose tecidual e formação de abscessos. Além do mais, se os mecanismos anti-inflamatórios do tecido pulpar falharem, ocorre a necrose e os odontoblastos morrem. Existem algumas células mesenquimais presentes na polpa e elas podem se diferenciar em células semelhantes a odontoblastos e secretar dentina reparadora, mas ela é bem diferente da dentina reacionária. Com isso, foi desenvolvido a terapia do canal radicular, que ela é uma abordagem clínica alternativa para o tratamento dessa patologia. Essa abordagem clínica ela envolve a extirpação da polpa lesada, a remoção de detritos celulares da raiz, usando diferentes compostos. Essa técnica é uma técnica bem valiosa que pode salvar dentes que, caso contrário, eles seriam extraídos por diferentes causas, mas mesmo assim tem desvantagens essa técnica. Alguns estudos anteriores a esse demonstraram que a presença ou ausência de polpa dentária é um fator-chave que afeta o prognóstico dos dentes afetados. E a taxa de risco para perda de dentes aumenta em 7,4 vezes para molares sem polpa e em 1,8 vezes para dentes anteriores sem polpa ou pré-molares. Também, os dentes tratados endodonticamente, eles são mais suscetíveis à reinfecção e fraturas causadas pela perda de quantidade significativa de dentina.
especialmente quando os cirurgiões dentistas estão lidando com esse traumatismo dentário ou um dente de ápice aberto, como foi demonstrado em alguns ensaios clínicos desse artigo. Devido a essas desvantagens, né, começaram a impulsionar o desenvolvimento de novos tratamentos alternativos centrados em torno da regeneração do complexo dentina-polpa, que é conhecido como endodontia regenerativa. O conceito foi desenvolvido há mais de 50 anos e foi associado a procedimentos de revascularização. Mas a intensa atividade de pesquisa nesse campo da regeneração pulpar permitiu a tradução de novas metodologias e conhecimentos também terapêuticos para a clínica. Diferentes tipos de células-tronco têm sido utilizadas para a regeneração do complexo dentina-polpa, como aquelas derivadas do tecido pulpar, que são as células-tronco da polpa dental humana, dentes tecidos esfoliados, as células-tronco do ligamento periodontal e células-tronco da papila apical. Essas células, elas são células tronco-mesenquimais autorrenováveis. Algumas delas ficam no nicho perivascular da polpa dentária e muitos estudiosos acreditam que elas se originem da crista neural craniana e expressam marcadores de células-tronco neurais e células-tronco mesenquimais. Essas células da crista neural, a gente já viu que elas se originam durante a formação do tubo neural, na terceira semana de desenvolvimento embrionário. Elas passam por uma transição epitelial para mesenquimal e migram para diferentes partes do corpo, gerando a maioria dos tecidos crâniofaciais. As células-tronco da polpa dental humana, elas podem ser obtidas facilmente a partir dos terceiros molares extraídos e, em condições específicas, elas podem se diferenciar numa variedade de tipos de células diferentes dos odontoblastos, como os neurônios, osteoblastos, adipócitos, condrócitos, entre outros. A alta taxa de proliferação e o potencial odontoblástico comprovado dessas células tornam elas adequadas no uso da endodontia regenerativa. Mas tem que tomar cuidado porque esse potencial odontoblástico depende de diferentes fatores, como a microestrutura do suporte e a composição do meio de cultura. Bom, nessas fotos, né, a gente tem a preparação do suporte acelular da dentina. Essas amostras extraídas, elas foram lavadas com solução de clorexidina e biofilme bacteriano periodontal e o cálculo dental foi removido. Foi realizado um corte transversal da junção cemento-esmalte e o ápice foi removido na foto A. O tecido pulpar e a pré-dentina foram completamente removidos na foto B. E essas seções de dentes com 1,5 milímetros de espessura foram obtidas e cortadas em 2 a 3 segmentos, na C. Foram consideradas 3 superfícies diferentes. A superfície A, que é a SA, onde tem a dentina, túbulos perpendiculares ou oblíquos à superfície do andaime, ou seja, são os túbulos acessíveis. A superfície B, SB, são os túbulos de dentina paralelos à superfície do suporte, ou seja, são os túbulos não acessíveis, e tem ainda a superfície C, SC, que são as células cultivadas longe do suporte, ou seja, células cultivadas na superfície da placa de cultura. Essas células tronco da polpa dental, como dito anteriormente, elas foram cultivadas nos suportes por até 6 semanas e processadas para microscopia óptica. As amostras foram embebidas em parafina, cortadas em seções e submetidas à coloração tricrômica. Agora, indo para os métodos, né? O primeiro método utilizado, mais comum, que a gente conhece, é o de cultura de células. As células tronco da polpa dental, elas foram isoladas
Os doadores forneceram consentimento, o estudo tem que ser conduzido de acordo com a Declaração de Helsinki e requisitos e as leis regulamentares locais que se aplicam. Os procedimentos foram todos aprovados e a polpa dentária dos terceiros molares humanos ela foi removida em condições assépticas, usando uma pinça de chifre de vaca e uma pequena escavadeira e imersa em tubos de cultura preenchidos com meio de cultura. A preparação do andaime e desenho do estudo foi feita da seguinte forma. Os andaimes de dentina foram criados usando dentes extraídos não endodônticos. Todas as amostras apresentavam cavidade pulpar em perfeita condição. Após a extração, as amostras foram armazenadas a 4 graus em solução. Logo depois disso, o ligamento periodontal, o cálculo dentário e o biofilme bacteriano deles foram removidos através de 2 aparelhos. Então, eles foram levados para serem cortados transversalmente na junção amelo-cimentária por um disco, com o intuito de separar a coroa da raiz. A remoção do tecido pulpar e da pré-dentina, que cobre a câmara pulpar, foi feita através de um processo semelhante ao feito para o tratamento do canal radicular. Resumidamente, os filtros endodônticos de diferentes diâmetros foram utilizados para limpar e expandir o canal radicular. Em seguida, solução de clorexidina foi usada para limpar a superfície da dentina. As células-tronco da polpa dental humana foram cultivadas em andaimes com os túbulos dentinários posicionados em diferentes orientações. As células cultivadas na superfície A possuem seus túbulos dentinários perpendiculares ou oblíquos à superfície, ou seja, bem acessíveis. As da superfície B em paralelo à superfície, sendo pouco acessíveis, e as da superfície C, que ficaram longe do andaime, cultivadas na superfície da placa de cultura. Com base nos resultados da proliferação e microscopia de luz, o período experimental de 6 semanas foi escolhido para o restante dos experimentos. Na superfície A, foram encontradas células estreladas, cercadas por um retículo e uma matriz extracelular larga, contendo finas fibras de colágeno. Os depósitos encontrados na matriz reticular associados à superfície A eram menores do que os encontrados na superfície B. Em relação à morfologia celular, foram encontradas células semelhantes a odontoblastos, em contato com a superfície A. Essas células apresentaram morfologia plana e cresceram perpendicularmente ao andaime da dentina superficial. A dentina intertubular continha mais fibras colágenas que a dentina peritubular, que era menos densa. Bom, eu vou falar da morfologia celular e das características da matriz extracelular cultivadas na superfície. Nesse estudo também foi examinado a morfologia das células-tronco da polpa dentária crescidos em estruturas de dentina que continham túbulos de dentina não acessíveis. Essas células foram dispostas gerando várias camadas de células altamente coesas e matriz extracelular. Na figura A gente consegue observar a matriz extracelular densa que tinha um conteúdo de colágeno mais alto do que o observado em superfícies com túbulos de dentina acessíveis às células. Já na figura B, também foi encontrada essa coloração positiva para a cialofosfoproteína da dentina, tanto no interior das células quanto na formação de depósitos na matriz extracelular. As células-tronco da polpa dentária, cultivadas longe do suporte de dentina, foram diferenciadas em células secretoras, que mostraram um fenótipo irregular e secretavam uma matriz abundante, composta por tecido conjuntivo denso, com feixes espessos de fibra de colágeno. Essas camadas acelulares de tecido conjuntivo estavam presentes entre elas, como mostra ali na figura A. A análise imunohistoquímica revelou abundantes depósitos intracelulares e extracelulares de células-tronco.
Na figura B, a gente pode observar que os depósitos extracelulares foram concentrados na periferia da matriz extracelular. A microscopia eletrônica mostrou o desenvolvimento de um fenótipo secretor característico. Essas células secretavam uma matriz extracelular abundante, gerando um tecido não organizado rico em fibras de colágeno, como mostra na figura C. Essas HDPSCs, conhecidas como as células-troncos que estão presentes na polpa dentária, apresentam um potencial de diferenciação odontoblástica. Essa propriedade, juntamente com a sua alta taxa de proliferação e facilidade de isolamento, torna as células-tronco da polpa dentária apropriadas para os procedimentos de regeneração da dentina. Elas estão disponíveis dentre várias estratégias diferentes para induzir essas células-tronco a se diferenciarem em células semelhantes às odontoblásticas, incluindo o uso de fatores de crescimento, acupuntura com outros tipos de célula e o uso de diferentes suportes que imitam a arquitetura da dentina. A microestrutura do andaime é um fator-chave na indução da diferenciação das células-tronco da polpa em células semelhantes a odontoblastos. E é de conhecimento geral que os andaimes são uma estrutura altamente porosa que induzem a ligação, a proliferação e a diferenciação celular de fenótipos celulares semelhantes a odontoblastos. Por fim, a gente pode concluir que os resultados que aqui a gente apresentou apoiam o uso das células-troncos da polpa dentária para o retículo endoplasmático e indicam a importância da microestrutura tipo andaime e da microgeometria na diferenciação odontoblástica. Esses conhecimentos também demonstram o desenvolvimento de um fenótipo celular semelhante aos odontoblastos nativos, apenas em superfícies com túbulos dentinários acessíveis.